Horta, acabou a Guerra dos 12 Dias? Tem vencedores? Quem são? Dá um panorama para a gente. Pois é, Pedro, eu tenho visto nos últimos 3 dias foram dias de intenso trabalho para nós que somos analistas, historiadores, internacionalistas, porque sai um evento desse tamanho e você precisa entender os diversos pontos de vista. Eu me peguei assistindo análise em farce, pra você ter uma ideia, para entender como é que esses caras estão se vendo. E no final desse bolo todo, dessa confusão toda, algumas noites mal dormidas, eu cheguei à conclusão que todo mundo perdeu, para a gente parafrasear aqui a nossa queridíssima presidenta Dilma Rousseff. O mundo inteiro perdeu com esse que foi chamado de conflito, né, a Guerra dos 12 Dias. Perde, obviamente, Israel, porque o regime que já não vinha muito sustentável, antes mesmo do ataque do Hamas, ele já tinha problemas, mas ele tinha uma narrativa de proteção, né? O Netanyahu queria se colocar como o grande pai da nação israelense. Pai no sentido de proteção militar, pai no sentido até do discurso mítico. Ele quer reformar a grande Israel do Nilo ao Eufrates. Então ele tinha um discurso fantástico. O domo de ferro dele era a grande cartada para essas coisas todas. Mostrou-se falho, né? Há quem diga, não, mas foram 79 mísseis, caíram só 3. Não interessa se caíram só 3. Aqueles 3 bairros, não foram só 3, a gente está brincando aqui, mas aquele entorno de Haifa e de Tel Aviv que sofreu os bombardeios, esse pessoal está se achando mais inseguro, né? Perde o Irã, porque, obviamente, ficou demonstrada a incapacidade iraniana de defender o seu território. A Força Aérea israelense invadiu o território iraniano como bem quis. As defesas iranianas, que já vinham debilitadas há algum tempo, se mostraram incapazes, insuficientes. Mas acho que perde mais ainda o Irã por perceber que não tem parceiros confiáveis, né? O embaixador iraniano precisou ir à Rússia, praticamente chamar o Putin à razão para dizer, olha, eu preciso que você faça pelo menos uma declaração de apoio. E a gente viu que o BRICS, depois de 2 dias, 3 dias, lançou lá uma nota falha, uma nota protocolar horrorosa sobre o que aconteceria no novo mundo, que eles estavam de olho, verificando como estava acontecendo. A China conta-se que mandou alguns cargueiros, mas veja bem, nós todos aqui estudamos história. E quando a gente estuda história, a gente entende 3 coisas. A primeira, é necessário que as nações falem, se comuniquem. Não adianta mandar um cargueiro escondidas para ajudar o Irã. Era muito melhor que a China tivesse feito uma manifestação direta e evidente, colocado suas tropas em prontidão. Já nem peço que faça como o Iêmen fez, porque daí a China se movimenta outras coisas, mas ela precisava demonstrar isso. Perde o mundo inteiro porque ficou claramente demonstrado que o BRICS ainda não tem condições institucionais de ser o fiador de uma nova ordem internacional. E aí a gente chega naquele ponto que o Gramsci chamava a atenção, né? Onde o velho está morrendo e o novo ainda não tem forças para assumir. E nesse lusco-fusco, nesse período de transição, quem está ganhando e quem ganhou, eu tenho a impressão nesse momento, foi Donald Trump. Pouca gente se deu conta disso, Pedro. Eu tenho visto inúmeras análises, mas Donald Trump, nos últimos 90 dias, atacou todos os países do BRICS. Com ferramentas diferentes, mas atacou todos os países do BRICS. Atacou o Brasil, atacando a nossa institucionalidade jurídica, ameaçando prender um ministro da Suprema Corte brasileira, e continua atacando, porque essa decisão pode sair amanhã. Atacou a China com uma enorme compressão econômica que a China está sabendo lidar, mas que traz prejuízos evidentes para lá. Basta você ver o preço internacional do hardware. Se você quiser comprar um computador ou uma placa de vídeo, você vê o tamanho do problema que a gente está enfiado. Atacou efetivamente a Rússia por meio da Ucrânia, né? O ataque à base ao norte da Rússia destruiu quase 20% da frota russa utilizando a Ucrânia, drones. Ninguém aqui é ingênuo de achar que a Ucrânia fez aquele ataque sozinho. Ali teve inteligência norte-americana e ele destruiu ali. Depois atacou o Irã. E tinha atacado antes a África do Sul. Lembra que ele chamou os bilionários da África do Sul para terem visto nos Estados Unidos? Porque supostamente os bilionários da África do Sul estariam sofrendo um apartheid ao contrário. Ou seja, os negros estariam atacando eles ali. Ou seja, todos os países do BRICS foram atacados. Nesse lusco-fusco, Pedro, da ordem que não se desfaz o velho e o novo não nasce,
Donald Trump está testando a água. E ele vai testando a água e mostrando que ele, nesse momento, é talvez a única nação com poder de ação internacional. E o meu medo, Pedro, é que ele venha a gostar desse poder e resolva, de alguma maneira, tentar avançar sobre a história. Dizer, não, essa nova ordem não vai nascer, porque nesse momento eu tenho poder de ação e vou atacar as coisas, vou fazer elas do meu jeito. Utilizando ferramentas diferentes, ele fustigou todos os países do BRICS. E os países não foram capazes de se organizar institucionalmente. No final dessa Guerra dos 12 Dias, é um lugar muito mais inseguro do que era antes. Não existe mais diplomacia, a palavra norte-americana não é confiável, os canais de comunicação entre as nações se tornam falhos, e isso torna uma irresponsabilidade à ação internacional. O que nós tínhamos, a palhinha que nós tínhamos de direito internacional sumiu, a institucionalidade já praticamente não existe, estamos basicamente na lei do mais forte. E aí, meu caro, para qualquer historiador, a gente sabe que isso é nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Quando ela vai ser declarada formalmente, ainda está por vir, mas todos os pressupostos já estão aí colocados.